No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda toalha de mesa com barrado duplo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu sou a Julie Betio, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda toalha de mesa. Olha só, ela tem barrado duplo, ela fica com um acabamento perfeito tanto do lado direito quanto do lado avesso. Lá eu também vou te ensinar quais as medidas exatas que você deve cortar para fazer uma toalha no tamanho que você quiser, tá? Então eu vou te ensinar tudo do zero, a calcular como fazer uma toalha de mesa nesse estilo rocambole no tamanho que você quiser. Essa aqui que eu fiz, ela ficou pronta de 1,30 m por 1,30 m, ela ficou quadrada, mas eu vou te ensinar você calcular e fazer a toalha no tamanho da sua mesa, no tamanho da encomenda que você tiver. Então assiste esse vídeo até o final, porque eu lá vou te dar várias dicas. Eu também tenho o Instagram, @JulieBetio. Lá eu divido com vocês diariamente dicas sobre costura criativa. Eu queria te convidar também para você dar uma olhada no site da Belo Pano, é www.belopano.com.br. Lá você encontra uma infinidade em ferramentas, tecidos, sintéticos, tudo para costura criativa e patchwork. Tem muita coisa legal para você confeccionar a peça que quiser. Confere lá que vale a pena. Toda a lista de materiais e as medidas de corte para a confecção desta toalha de 1,30 por 1,30 eu deixei aqui na descrição do vídeo. Mas agora então chega de conversa e vamos para o nosso vídeo de hoje. Pessoal, então vamos para as medidas de corte para a confecção da nossa toalha com barras rocambole, tá? Por que chama assim? Porque ela fica com a barra dupla e ela tem um acabamento bem perfeito dos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado avesso. Então a gente chama de toalha com barra rocambole, porque é a forma como a gente faz ela depois que vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então eu vou explicar para vocês como vocês devem calcular para fazer uma toalha, tá? No meu caso aqui eu cortei o centro de 1 por 1, porque eu quero fazer uma toalha para um lanche rápido, um chá, enfim. Então eu cortei ela com o centro de 1, tá, metro por 1 metro. Então agora a gente vai ver como corta as barras, tá? Todas as toalhas que eu faço desse formato, eu faço com a barra de 15 centímetros pronta. 15 por quê? Porque ela é 15 do lado direito e 15 do lado avesso. Então, eu corto a barra normalmente com 32 centímetros, tá? De altura. Por quê? Porque eu vou dobrar ela ao meio. Essa barra vai ser dobrada, ela vai ser sobreposta na minha toalha desta forma aqui, ó, tá? Então, vocês têm que entender o quê? 15 centímetros para o lado direito, 15 para o lado avesso e 1 centímetro de costura para cada lado. Então, 32 centímetros de altura. Quanto ao tamanho da barra, como que a gente calcula? Se o meu centro for, no caso esse aqui é de 1 por 1, tá? Eu cortei duas barras, tá? De 1 metro por 32 de altura, tá? Duas barras eu cortei assim. As demais barras eu cortei na largura do tecido, tá? Deixei de 1,5 de comprimento. Mas se quiser cortar exato, qual é o cálculo que eu preciso fazer? Duas barras sempre vão ser no tamanho do centro da toalha e as outras duas eu tenho que acrescentar 32 centímetros a mais. Por quê? Porque eu vou ter uma barra sobreposta aqui já, a outra aqui. Então, para mim colocar nas laterais, eu tenho que calcular mais esses 15 centímetros de cada lado, tá? De barra que vai ficar. Esses 15 centímetros, que a minha barra já vai estar sobreposta aqui, tá? Ó,
de um lado aqui e do outro lado. Então, esses 15 a mais eu preciso ter e mais 2 centímetros para costura. Então, eu tenho que calcular a mais 32 centímetros. Então, as barras laterais, elas vão ter 1,32 de comprimento, tá? Por quê? Primeiro eu vou começar a colocação daquelas que eu cortei no tamanho do centro, que é essas duas menores que eu até deixei dobradas para vocês verem a diferença, tá? É só no comprimento, a altura permanece os 32 centímetros. Então, eu vou sobrepor uma barra aqui, a outra aqui, tá? Nas duas pontas. Vou até abrir para vocês verem, depois conforme a gente for fazendo, vocês vão entender melhor. E depois eu preciso de duas barras de 1,32, tá? De cada lateral, que são essas duas aqui. O que eu sempre sugiro, tá, pessoal? Para vocês deixarem sempre com uns 10 centímetros de margem nessas maiores, tá? Por quê? Pode ser que a minha costura é diferente, eu vou costurar na industrial é 0,50, eu vou costurar na doméstica é 0,75, a margem de costura. Então, sempre pode dar diferença. Eu sempre corto as maiores, tá? Com uns 10 centímetros a mais. Então, essas minhas duas barras aqui, elas têm 1,42. O certo seria 1,32, elas têm 1,42. Como que eu faço o cálculo para fazer com qualquer toalha? A minha mesa é maior, eu quero fazer o centro maior, de 90, eu quero o centro por 1,5. Então, o que tu tem que calcular? Duas barras de 1,5 no comprimento maior, tá? E duas barras tu vai acrescentar os 90 mais 32 centímetros, tá? Para pôr nas cabeceiras, tá? É esse o cálculo que tu tem que fazer. Pegar o tamanho do centro da tua mesa e em duas barras tu vai acrescentar 32 centímetros a mais, que é a altura da nossa barra que vai colocada no centro da toalha. Agora, conforme a gente for montando, vocês vão entender melhor esse processo. Eu já vou começar alfinetando aqui, tá? Para mostrar para vocês de que forma que a gente faz essa colocação de barra rocambole, tá? Eu vou alfinetar aqui e vou explicando o processo todo. Então, eu vou pegar o centro da minha mesa, tá? Que já está cortado de 1 por 1. Vou pegar as duas faixas que eu cortei de 32 centímetros por 1 metro e já vou alfinetar em uma das pontas, tá? A barra. Deixa eu explicar para vocês de que forma que a gente vai fazer isso, ó. Eu vou alfinetar nesta ponta superior aqui. Eu vou fazer um pequeno rolo, tá? Da minha toalha, ó. Vou deixar apenas uma bordinha assim. Vou pegar a minha faixa de 1 metro e vou alfinetar de que forma, ó. Vou largar direito com direito aqui da minha faixa, ó. Lembrando aqui, ó, o meu tecido, ele tem sentido, tá? Então, eu já vou alfinetar ele da forma com que ele fique pro lado direito do tecido da forma correta, tá? Ó, larguei aqui direito com direito e eu vou fazer um rocambole dessa minha faixa. Eu vou alfinetar da forma que eu junte todas as partes, ó. Ficou um lado da minha faixa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Um lado da minha faixa, o lado direito da minha toalha, direito com direito. E aqui o avesso veio por trás, a minha toalha está enrolada, o centro dela está enrolado na faixa. Então, agora eu vou alfinetar tudo aqui, essa ponta. Já vou ajeitar bem certinho e nós vamos para a máquina daí para fazer essa primeira costura da primeira faixa da nossa toalha.
Pronto, ó, então eu estou com a minha primeira faixa da toalha já posicionada para costura. Então, de que forma que que fica, ó, para vocês terem uma ideia, a toalha fica aqui dentro, ó, enroladinha, tá? E a gente vai fazer a primeira costura da faixa, tá? De uma das barras, tá? De um lado. Lembrando que a gente vai fazer o mesmo procedimento para os 4 cantos. Primeiro a gente faz um lado e a gente inverte o outro lado, põe a faixa no lado oposto, tá? Depois a gente põe aqui e depois no outro lado oposto, sempre trabalhando os espelhos, as faixas, tá? Então eu vou fazer a costura e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Lembrando que a costura sempre vai ser um pé de máquina, tá? No caso da industrial é 0,5 o tamanho da costura. Na doméstica é 0,75. Já tá feita a primeira costura, agora o que a gente vai fazer? Eu tirei os alfinetes e nós vamos desvirar este lado da nossa toalha. De que forma? Ó, eu vou puxar ela por uma das laterais das pontas que ficou aberta, tá? E esse mesmo procedimento a gente faz em todos os 4 cantos. Lembrando que sempre aplicar o espelho de uma e de outra, ó. Então, aqui tá a primeira faixa já colocada, depois o que eu faço aqui? A gente vai pro ferro, abro bem as costuras, tá? E aí a gente já faz a colocação do outro lado, tá? Da nossa faixa, o espelho da nossa toalha aqui, tá? Então eu já vou mostrar pra vocês de que forma que a gente faz a colocação desta segunda faixa. Pronto, estamos com a primeira barra já colocada aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou enrolar já com esta barra, ó, vou enrolar toda a minha toalha de novo até chegar na outra ponta oposta a essa barra que eu já coloquei, ó. Enrolo aqui. E venho com a outra faixa de 1 metro por 32, tá? Uma coisa que vale a gente lembrar, ó, que a gente precisa, como a minha faixa ela tem pé, então eu tenho que posicionar ela da forma correta. Então você tem que observar isso. Vou já, ó, juntar as pontas aqui, de um lado até o outro. E faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Ó, minha toalha está aqui no meio. Só lembrando que a gente precisa juntar bem as pontas aqui em cima, tá? Alfinetar tudo bem juntinho com o outro lado da barra. Ó, vou colocar os alfinetes e nós vamos para a máquina novamente. Outra barra já alfinetada aqui e agora vou passar uma costura, um pé de máquina da mesma forma que a anterior. Segunda faixa já costurada, fizemos a mesma coisa. Puxamos por tiramos a toalha de lá de dentro por uma das aberturas, tá? Das faixas laterais, ó. Pronto, aqui a gente tem a segunda faixa já colocada. Vou no ferro, vou abrir as costuras e aí agora a gente vai colocar a terceira faixa. Eu vou mostrar para vocês como que a gente alfineta. Da mesma forma, tá? Agora a gente vai enrolar ao contrário a nossa toalha, mas a forma é a mesma. Eu só vou passar e mostro pra vocês. Já estamos com as duas faixas, tá? De 1 metro
costuradas na nossa toalha. Agora a gente vai costurar as faixas maiores, que eu havia falado para vocês que a gente corta com os 32 centímetros a mais de comprimento. Então, olha aqui, eu vou pegar as faixas maiores, ó, e vou costurar nas pontas, da mesma forma como a gente fez as anteriores. Nós vamos enrolar, ó, a toalha e vamos costurar. Enrolado aqui, eu venho com essa faixa que eu cortei maior. Lembra que eu falei para vocês que é sempre bom a gente cortar uns centímetros maior, além dos 32 centímetros, cortar maior, que depois a gente alinha as pontas, tá? Então, de que forma que a gente vai, ó, acertamos aqui na parte superior a faixa, sempre cuidando também, se o tecido da faixa ou da toalha tiver pé, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Vamos acertar aqui e alfinetar da mesma forma como alfinetamos as anteriores. Eu vou ajustar aqui e depois mostro para vocês. Terceira faixa alfinetada e agora vou fazer a costura. Mesma coisa, um pé de máquina. Desviramos da mesma forma, ó. Uma das pontas, a gente tira, pronto, ó. Vou passar, nós vamos fazer a colocação do outro lado, tá? Da faixa. Depois, nós já vamos alinhar essas beiradinhas aqui. Eu já vou explicar para vocês como que a gente faz o acabamento para fechar as pontas das faixas. Agora a gente vai fazer a colocação da quarta e última faixa, tá? Então, como que a gente faz? Ó, as pontas, como a gente cortou maior que o 1,32 que eu precisava do tamanho, eu deixei maior, a gente depois vai dar esse acabamento aqui. Então, agora eu dobro ela pra dentro aqui, dos dois lados, ó. E faço o mesmo procedimento. Vamos enrolar a nossa toalha e fazer a colocação da faixa. Lembrando de sempre cuidar o sentido, tá? Do nosso tecido, da faixa, para deixar bem certinho. Vamos alfinetar aqui em cima da mesma forma, tudo bem juntinho, as três partes, tá? E vamos para a máquina novamente. Então, agora a gente vai fazer a costura da nossa última faixa, tá? A quarta da toalha. Pronto, e agora vamos tirar a nossa toalha. Vou no ferro agora passar, já vou mostrar para vocês como a gente corta aqui e qual é o tipo de acabamento que eu aconselho fazer nessas faixas, tá? Porque ficam as quatro pontas abertas, então a gente precisa dar um acabamento. Nós já vamos passar, já vamos pespontar também a nossa toalha.
Então, de que forma que a gente vai dar acabamento nas 4 pontas das faixas, tá? Nos 4 cantos da nossa toalha. Então, aqui, ó, eu sempre gosto de mostrar pra vocês o quê? Deixar 2 centímetros, tá? Desse tecido aqui, 1 ou 2 centímetros, tá? Deixar maior pra fazer uma vira pra dentro, para deixar bem alinhadinho, tá? Então, eu marquei 2 centímetros aqui, ó, deixei sobrando, tá? E o que que a gente vai fazer? Depois eu vou ali no ferro para vincar, obviamente, passar bem certinho, mas eu já vou mostrar para vocês, ó. A gente vira pro lado de dentro, tá? Aqui, deixa bem alinhado com a continuidade da faixa, vai no ferro, vinca bem. E a gente fecha com pontos invisíveis aqui, tá? Dá pequenos pontinhos para dar o acabamento. Tem gente que prefere fechar a máquina, também é possível vir fazer uma costurinha, tá? Um meio pezinho de máquina bem fininho, tá? Para essa costura ficar quase imperceptível. Também é uma outra forma de dar o acabamento. Eu gosto muito de fechar com um pontinho, tá? A mão. Então, eu vou fazer ela fechadinha, tá? Os 4 cantos com o pontinho invisível. Mas também tem a possibilidade de vir com a máquina e fazer uma costura, tá? Um pesponto fininho aqui nos 4 cantos também. Então, é assim que a gente dá acabamento nas pontas, tá? Depois também, para quem quiser fazer a barra maior ou menor, eu gosto muito de trabalhar com a barra de 15 centímetros, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar, mas Júlia, eu quero fazer uma barra de 10, então o que que eu tenho que lembrar? 10 pro lado direito, 10 pro lado avesso da minha barra e mais 2 centímetros para costura. Então, aí dá um total de 22 centímetros de barra que vocês vão ter que cortar. Então, a gente sempre precisa fazer esse cálculo. Eu quero uma barra de 20. Então, 20 para o lado direito da barra, 20 para o lado avesso e mais 2 centímetros de margem de costura. Então, isso é o que vai determinar o tamanho da barra de vocês e quanto a mais vocês precisam cortar para fazer as faixas, tá? Para dar certinho o acabamento e não faltar tecido. Se a minha barra for de 20 centímetros, eu vou cortar a barra de 42 centímetros, eu preciso de 42 centímetros a mais de tecido para a barra. Então, é esse cálculo que a gente precisa fazer, sempre controlando o tamanho do centro também, tá? Então, é o tamanho do centro e mais o tamanho da barra, para dar certinho o tamanho de tecido, a quantidade de tecido que a gente vai utilizar para fazer a barra da toalha, dependendo do tamanho que a gente escolher, tá? Então, agora eu vou fazer isso, eu vou dar acabamento nas 4 pontas, vou cortar aqui, já vou virar e vincar no ferro, vou fechar com o ponto invisível e a gente já vai fazer um pesponto também, que eu gosto muito e eu acho que é bem importante a gente fazer para deixar a barra bem assentada. A gente vem e faz um pesponto bem fininho aqui, ou um pé de máquina, como vocês preferirem, em cima da barra para assentar. Então, eu vou no ferro, vou dobrar as pontas, vou no ferro, passo e depois nós vamos para a máquina. Então, agora a gente vai fazer o pesponto, tá? Aqui na toalha, tá? Na barra. Eu gosto de fazer em cima da barra, tá? Para dar aquele acabamento e a barra assentar. Pronto, ó, fiz o pesponto, não sei se tá dando pra vocês verem, um pezinho de máquina alinhado com a minha barra, fiz toda a volta e agora eu já mostro ela finalizada pra vocês. Já finalizamos a nossa toalha com barrado duplo, então lá eu ensinei pra vocês nesse vídeo como vocês devem calcular para fazer a toalha no tamanho que vocês quiserem. Também te ensinei como a fechar
todo o acabamento, dar o acabamento final na nossa toalha. Então, se você gostou, não esquece de deixar um like aí nesse vídeo e também, se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que possível eu respondo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e eu vejo vocês então no meu próximo vídeo. Até mais!